Salve, salve família, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui novamente. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre educação. Faz tempo que eu não falo sobre educação. E aqui no estado do Paraná, os professores estão entrando em greve. Está tendo aí uma discussão política, né, dos professores com o estado. O estado está tomando algumas medidas que os professores e a coordenação da escola também, diretoria, acredita que não vai resolver muito o problema da educação, vai na verdade trazer mais problemas. E no momento, inclusive, já ocorreram conflitos aí dos professores grevistas até com a polícia. E, pessoal, antes de nós entrarmos no problema, gostaria de frisar algo muito importante, que é em relação às questões políticas. É importante, pessoal, que nós entendamos que quando alguém assume um cargo político, ele não se torna dono de nada. Então, por exemplo, o prefeito, o cidadão X, ao assumir o cargo de prefeito, não faz dele dono da cidade. Consequentemente, assumindo um cargo de governador, não o faz dono do estado. E assumindo o cargo de presidência, não o faz dono do país. Pelo contrário, isso gera uma, uma responsabilidade muito maior, porque o indivíduo vai ficar no poder durante um período determinado de tempo, 4 anos, e após isso ele vai sair. Só que as ações que ele tomou no poder, as leis, as medidas que forem colocadas em prática, podem mudar completamente a vida das pessoas que forem atingidas por essas medidas. E o indivíduo, ao sair deste cargo político, ele continua a vida dele normalmente, mas ele influenciou diretamente a vida de pessoas. Beleza? O estado do Paraná, o que está acontecendo é o seguinte: o governador Ratinho Júnior, no momento, ele está com o objetivo de aprovar uma emenda, um projeto de lei que visa privatizar a gestão da escola. O que seria isso? Empresas serão contratadas para contratar professores, para fazer todo o gerenciamento e gestão da escola. E, obviamente, que alguns professores vão ser feridos neste processo, alguns vão perder o seu trabalho e tudo mais. E as diretorias entendem que essa gestão é uma gestão participativa, então, ao criar essa alternativa privada, você está parcelando o poder da escola, você está dividindo o poder da escola. Então, ao invés de resolver os problemas, aumentariam os problemas. Mas o discurso do governador é o seguinte, que, por exemplo, quando um professor pede licença, aconteceu algum problema, o Estado ele é muito burocrático e ele demora muito para resolver esses problemas, então o objetivo seria acelerar esses processos de recontratação de professores, contratação de novos professores, substituição de professores que estão afastados, seria uma alternativa para não deixar os alunos aí sem aula e o, otimizar a funcionalidade da escola. E, obviamente, que os professores, em sua grande maioria, são contra isso, são contra essa dar a gestão para uma empresa privada. Né? Eles acreditam que essa gestão tem que estar na mão do Estado. E, particularmente, eu também acredito que saúde, educação e segurança são questões fundamentais ao Estado. Então, o Estado ele tem que criar alternativas, tem que acelerar a sua burocratização. Nós estamos em 2024, então, se o Estado é lento, o nosso Estado está atrasado em relação ao próprio desenvolvimento tecnológico do planeta, as tecnologias que nós apresentamos. Então, o próprio Estado teria condição de conseguir articular de forma mais acelerada os processos, mas não o faz. Existe uma questão, pessoal, muito importante que nós temos que analisar, que é o seguinte: no Brasil e praticamente em todo o mundo existe corrupção. E isso não é algo limitado a apenas um partido político. Em todos os partidos políticos essa sujeira existe, independente de ideologia política.
E existem várias formas de articular a corrupção. Uma das formas de articular a corrupção é contratar funcionários fantasmas para você fazer lavagem de dinheiro. Então, o que acontece? Veja bem, um ponto positivo que algumas pessoas vão defender em relação à privatização da gestão da escola seria acelerar os processos e obrigar os professores a apresentar um trabalho produtivo para que os mesmos fossem mantidos no poder, em suas funções, não fossem retirados de suas funções, como acontece numa escola de iniciativa privada. Se você trabalhou bem, você se mantém no cargo, trabalhou mal, eles vão te substituir. Até aí tudo bem. O problema é que, nos dias de hoje, já existe a terceirização de alguns setores dentro da escola. Por exemplo, o setor de limpeza. Os funcionários contratados são terceirizados. O que acontece? Algumas empresas no papel, eles têm contratado por uma determinada escola 4 funcionários, mas apenas 2 funcionários são reais. 2 funcionários são fantasmas. E aí, são nesses 2 funcionários fantasmas que é lavado o dinheiro de corrupção. Então, aí nós temos um problema. Pessoal, o governador ele vai defender que isso vai trazer melhoras para a educação. Tudo bem. Só que a partir do momento que a população expressa a sua insatisfação e vai fazer uma passeata, vai fazer uma greve, e aí o Estado ele não se propõe ao diálogo, pelo contrário, ele age de forma coercitiva, obrigando esta mudança, aí o Estado não está dando ouvidos para a população. E para nós conseguirmos articular algo que realmente traga benefício para a população, ou para uma determinada classe trabalhista, no caso nós estamos falando de professores, educação, diretores, coordenadores e tudo mais, nós precisamos compreender quais são as demandas desses profissionais. Só que chegou em uma determinada situação que o Estado ele simplesmente jogou a polícia em cima dos professores. Foi isso que aconteceu. A polícia foi jogada em cima dos professores, como já aconteceu em outras situações, em outros momentos, em outros estados, em outros anos. E aí é feito então uma imposição de uma norma através de uma força coercitiva. Então aí já nós começamos a entender o seguinte, que o que se está visando não é simplesmente uma melhora, mas sim uma mudança de forma autoritária, que vai trazer benefício para alguém aí, que não é os professores em si, que não serão os professores em si. Beleza? E aí, mais uma vez, nós voltamos a essa questão da corrupção, lavagem de dinheiro e tudo mais. Pessoal, frente a todo esse problema que nós enfrentamos, está o professor no centro disso, que é a base fundamental da educação. Os diretores são importantes, coordenadores são importantes, mas o professor é o pilar fundamental da educação. É ele que está na sala de aula. De uns anos para cá, começou a surgir um movimento de aversão às escolas, de aversão às universidades, que é uma resposta às teorias marxistas, da Revolução Proletariada, que realmente essas teorias elas estão presentes no ensino universitário, existem professores militantes na educação pública, realmente acontece isso. Então, veio uma resposta, até aí tudo bem, uma resposta mais conservadora, uma resposta mais liberal, de teorias conservadoras e liberais em relação a essas ideologias socialistas e marxistas, até aí tudo bem. É excelente, inclusive, que haja essa resposta para que a própria ideia humana, os paradigmas humanos se desenvolvam a partir dessas discussões. O conhecimento ele se desenvolve a partir das discussões. Até aí tudo bem. O problema é tratar todo professor como militante. Todo professor agora é de esquerda militante? Não, não é. Só que todo professor sofre pelos mesmos dramas. Baixos salários, falta de autoridade. Falta de autoridade, pessoal, estive eu, alguns meses atrás, em uma escola para dar uma palestra sobre saúde, uma professora me convidou. E vou eu lá, direciono a essa escola, chego lá, as carteiras estão todas bagunçadas, não está mais carteira enfileirada, os alunos estão sentados de qualquer forma, mexendo no celular, e nós tentando ali
chamar a atenção dos alunos, e os alunos nem aí para nada. E como vocês sabem, eu sou faixa preta, sou um lutador. E aí eu ficava raciocinando assim, eu falo, cara, eu sou um homem adulto, 36 anos de idade, eu faixa preta, eu tenho capacidade de tirar a vida de todo mundo aqui dentro dessa sala, são todas pessoas fracas fisicamente e intelectualmente também de baixa compreensão, que não estão estudando, não estão nem aí para nada, dava para contar nos dedos ali os alunos que estavam prestando atenção em mim. Então, qual era a conclusão que eu chegava? Que aqueles alunos, eles não tinham compreensão nenhuma da realidade. Eles não tinham noção do perigo que estava na frente deles e da importância que eles tinham de dar atenção para o Yuri que estava ali, para a professora que estava ali, que estava tentando criar caminhos que possibilitassem o crescimento para eles. E eles não estavam nem aí. Então, o professor, ele sofre com baixos salários e ele se frustra na tentativa de tentar trazer o aluno, né, para a realidade e tentar trazer um crescimento verdadeiro para aquele aluno. E nessa frustração, agora ele tem que topar de frente com o Estado, que ao invés de trazer aumento de salário para ele, ao invés de trazer um suporte jurídico que dê mais autoridade para ele, o que o Estado vai fazer? Ele vai criar uma pressão psicológica maior para que esse professor ainda se frustre mais com medo de perder o seu trabalho, que já é cansativo. Pessoal, quando eu lecionava ainda, eu cheguei a receber propostas de escola que me pagariam R$ 17 a hora-aula para entrar numa sala com 30 alunos. Pessoal, para comigo aqui, tem noção do que é? R$ 17 a hora-aula para eu entrar numa sala com 30 alunos? A minha aula particular, hoje, de jiu-jitsu, se alguém me procurar para dar uma aula particular de jiu-jitsu para uma pessoa, eu cobro R$ 100. Menos que isso eu não cobro, porque as pessoas vão estar usando o meu corpo, vai ter que fazer as técnicas em mim, do Yuri. E eu vou ensinar mais, vou ensinar praticamente todo um conceito de defesa pessoal e sobrevivência. Hoje eu não trabalho mais com orientação pedagógica, mas eu não cobraria menos do que R$ 80 para dar uma aula particular, presencial. E uma escola teve a capacidade de me oferecer R$ 17 a hora-aula para eu dar aula para mais de 30 alunos numa sala de aula. Sexto ano. Inclusive, aí, os professores façam uma breve pesquisa para vocês verem. Sexto ano é uma das salas que dá maior trabalho para a gente dar aula. Uma transição ali de idade que os alunos praticamente não estão muito ligados na gente. Mas, enfim, os professores eles enfrentam todos esses problemas. E aí, pessoal, eu estava fazendo uma pesquisa, eu fui ler as emendas, né? Tem um texto aí de 177 páginas para ler. Então, eu acredito que foram poucas pessoas que leram esse texto. Realmente é um texto muito grande. Eu vejo muita gente criticando os professores, mas se lá pegar o texto e ler e fazer uma crítica em cima disso, eu não vi as pessoas fazendo. E estou lá lendo o texto e tal, e aí eu me deparo com uma notícia que chega que é o seguinte: um adolescente de 15 anos, se eu não me engano, até vou olhar aqui agora, pessoal, só um segundinho. Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou olhar aqui, ó. Um adolescente, vou abrir aqui no Revista Oeste. Cadê aqui, ó? 17 anos. Vou ler aqui, ó, a notícia aqui, ó. De noite fica ruim para aparecer tá escrito, mas tá escrito assim, ó. Um estudante do segundo ano do ensino médio, de 17 anos, enforcou um professor de 51 anos em uma sala de aula no Colégio Estadual Santos Dumont, em São Tomé, no noroeste do Paraná. O professor não quis gravar notícia, apenas deu a entrevista, né, escrita, ele não quis gravar a notícia, mas ele disse que possivelmente ele não retorna mais para dar aula. Eu vi as cenas aqui, pessoal, eu não vou mostrar aqui, né, nesse site, aqui eu não tenho as imagens, mas eu consegui ter acesso às imagens. Cara, é um aluno dando um mata-leão num professor. Pessoal, eu tenho 36 anos, como eu já falei no vídeo. Eu devo ter hoje mais de 60 alunos na academia. Eu dou aula para crianças dos 4 anos de idade
aos 78 anos de idade, que é meu aluno mais velho. E eu luto com os meus alunos, inclusive meus alunos ali oferecem uma resistência. A gente tem aluno já faixa marrom que luta com a gente bravamente ali. São combates que se eu não me empenhar eu perco. E mesmo assim, cara, lutando frente a frente, nós mantemos respeito, integridade. Não é uma questão ditatorial, de hierarquia, de cala a boca que eu mando, não é isso. É um respeito mesmo pelo ser humano que nós desenvolvemos dentro de um tatame. É um respeito surreal, cara. Inclusive, eu convido vocês aí, pesquisadores da pedagogia, da psicologia, a investigarem por que, que nós, dentro do tatame, mesmo lutando, se enfrentando, rivalizando, nós conseguimos manter a disciplina, o respeito e a ordem. E isso não acontece numa escola que tem todo um respaldo estadual ou particular que seja, mas tem todo ali um respaldo jurídico para manter uma ordem dentro de uma escola. O que acontece? Esses alunos não estão olhando mais para os professores com respeito, com admiração. Então, antes de nós modificarmos qualquer estrutura organizacional, administrativa, de gestão dentro do mecanismo educacional, nós precisamos criar condições do professor manter a sua própria integridade e fazer valer a educação. Porque, pessoal, eu vejo muita gente criticando a educação, muita gente falando mal da educação, dos professores. Só que os professores, cara, eles não dormem pensando em que tipo de atividade eles vão fazer para tentar movimentar o intelecto dos alunos. É isso que acontece. Entende? Eu conheço muitos professores. Tem professores que treinam jiu-jitsu comigo. E é isso que eles fazem. É exatamente isso que eles fazem. Eles dão o melhor deles para tentar despertar a mente desses adolescentes, dessas crianças, para viver a vida com dignidade, com afinco, com respeito, tentando fazer com que eles consigam superar os próprios dramas, né, que possam vir a ter esses alunos. E, enfim, então é um trabalho digno, é um trabalho muito bonito e é um trabalho que não está sendo respeitado, é um trabalho que não está sendo valorizado. O professor merece respeito, o professor ele merece um salário mais digno, ele merece chegar na casa dele, deitar na cama dele com tranquilidade, sabendo que ele tem uma proteção. E mais ainda, tem que ter uma punição para qualquer tipo de violência que possa vir a acontecer contra a saúde do professor. E aí, pessoal, depois que nós conseguirmos garantir tudo isso, aí então nós vamos para as outras discussões. E quando se fala nessas questões de militância, hoje nós temos um militante de esquerda, nós temos um militante conservador, nós temos um militante religioso, existe gente defendendo ideologia de todas as vertentes. Essa que é a verdade. Foi-se a época em que apenas militavam pessoas de esquerda. Hoje todo mundo milita, é militante de esquerda, de direita, conservador e assim por diante. Eu, como professor, apesar de hoje exercer apenas a função dentro do tatame, que é apenas uma nova ferramenta que eu utilizo para desenvolver a vida das pessoas, antes eu utilizava a geografia, hoje eu utilizo o jiu-jitsu. Mas o fim último é o mesmo, é o desenvolvimento do ser humano, mas hoje eu estou dentro do tatame. E é isso, pessoal. Nós temos que valorizar o professor, a gente tem que valorizar esses indivíduos, tem que aprender a conviver com as diferenças. E voltando para a questão da educação, nós temos que compreender que educar, a função da educação, é preparar os indivíduos para a sociedade. Então nós temos que, para ontem, ao invés de nós pensarmos em mudar a gestão da escola, nós temos que pensar em mudar o paradigma educacional, criar novos modelos de ensino, modelos talvez mais práticos. Eu já fiz vídeos aqui no canal, tem uma playlist aí chamada Educando o Educar, que vocês podem dar uma olhada, que tem só questões sobre educação. Tem algumas ideias minhas lá que já foram meio ultrapassadas, vocês podem até fazer algumas críticas, mas tem algumas coisas que são atuais ainda, que era uma visão crítica do Yuri em relação ao ensino, onde eu defendo uma educação mais prática, uma educação mais ativa,
Inclusive, isso foi resultado das minhas experiências no tatame, porque no tatame nós trabalhamos cotidianamente teoria e prática. Nós não trabalhamos só teoria, a gente não senta na frente de uma lousa e ficamos estudando mecanismos de técnicas. Nós entramos em contato com a teoria e já praticamos, e nós vamos desenvolvendo a teoria enquanto praticamos, entendendo os conceitos das técnicas. Nós conseguimos agrupar isso. E ao perceber que a ciência da arte marcial funcionava dessa forma, eu pensei, por que não trazer isso para dentro da escola também? Então, eu acredito que na escola nós temos essa capacidade também de fazer uma ciência prática e teórica simultaneamente, e isso talvez traria muito mais a atenção dos alunos e criaria um ambiente também muito mais atrativo para os próprios professores. Mas nós não podemos esquecer que os professores são a base, o pilar fundamental da educação. A educação é a base da sociedade, porque prepara os indivíduos para o mundo e nós não podemos abrir mão do sistema educacional. Essa é a minha ideia, pessoal. Tamo junto, 20 minutos de vídeo já, tá ótimo. Quem gostou do vídeo dá um like, se inscreve no canal. Quem não gostou, deixem suas críticas, mas eu agradeço todos vocês que assistiram o vídeo até o final. E mais uma vez, eu estou passando por aqui só para dar um toque. Valeu!